maio de 1941. Uma tempestade cai sobre o Oceano Atlântico. Um esquadrão de biplanos antiquados enfrenta o mais poderoso couraçado que o mundo já viu. O Bismarck. Parecia incrível para mim ver aqueles velhos aeroplanos voando contra a montanha que cuspia fogo. Em risco, o futuro da Europa. Se o Bismarck tivesse sucesso em sua missão, o sistema de comboio iria se desmantelar e a Grã-Bretanha se renderia. Era o ponto central da Segunda Guerra Mundial. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são uma cadeia de eventos críticos. Veja as informações e a contagem regressiva dos segundos fatais para o desastre. Segundos fatais. O naufrágio do Bismarck. Atlântico Norte. 24 de maio de 1941. O couraçado britânico HMS Rei George V. O comandante em chefe da frota britânica, almirante John Tovey, está na missão mais importante de sua carreira. Afundar um navio tão poderoso que ameaça a sobrevivência da Grã-Bretanha. O Bismarck, a nau capitânia da Marinha Alemã. Em sua viagem inaugural, ele navega com o cruzador Prinz Eugen. Tovey envia uma frota para isolá-los. O líder é o cruzador HMS Hood, símbolo da supremacia oceânica da Grã-Bretanha e orgulho da Marinha Real. Ele era um navio lindo. Em qualquer lugar atraía atenção. E nós todos o amávamos. O comandante do Hood é o vice-almirante Lancelot Holland. Com o elemento surpresa, Holland está confiante no sucesso. O Bismarck e o Prinz Eugen estão a 30 quilômetros ao norte do Hood. A bordo do Bismarck está o almirante da frota alemã, Günther Lütjens, uma lenda da marinha alemã. Ele afundou 22 navios britânicos em apenas 2 meses. Ao nascer do dia, ele vê o HMS Hood se aproximando. Estou me aproximando de 2 unidades pesadas. Schnell! Verlaufen! Die Leuten! Die letzten Scheiden! Schnell, die Boote! Die Boote gallen! O Hood abre fogo. Estranhamente, Lütjens não ordena o retorno do ataque. O capitão Ernest Lindemann assume o controle. Permissão para atirar! Balas de canhão chovem sobre o estreito da Dinamarca. Uma salva atinge o Hood. Perfura 6 níveis da estrutura do navio. E explode em seu paiol, detonando 300 toneladas de munição.
o imenso navio se parte em dois e afunda em apenas 2 minutos. Mais de 1.400 homens do mar perdem suas vidas, incluindo o vice-almirante Holland. O Bismarck segue navegando. As notícias da destruição do Hood se espalham pelo mundo. O HMS Hood era o maior cruzador do mundo, com capacidade para 1.341 oficiais e marinheiros. Estendemos nossas condolências às famílias dos homens que perderam suas vidas quando um projétil do couraçado alemão Bismarck explodiu seu paiol. Os alto-falantes anunciaram que o Hood havia afundado. E na época ficamos sem acreditar, porque pensávamos que nada o afundaria, que nenhum outro navio o tocaria. Era uma questão de importância nacional. O Bismarck precisava ser afundado. O almirante Tovey convocou todos os navios disponíveis da Marinha Britânica. Os marinheiros britânicos se viam frente a uma tarefa preocupante. Sabíamos que ele era um oponente formidável e que a maior parte de seus equipamentos era superior aos nossos. Tendo 88 canhões com alcance de 35 quilômetros, velocidade máxima de 30 nós e uma blindagem com mais de 30 centímetros de espessura, o Bismarck era o couraçado mais assombroso que já existiu. Sua missão: levar a Grã-Bretanha à rendição, privando-a de alimentos. Seu alvo, os comboios da Marinha Mercante que levavam suprimentos ao Reino Unido. Eles traziam não apenas combustível, mas alimentos, tanques, aviões dos Estados Unidos para nos ajudar, porque naquela época em particular estávamos sozinhos. Os britânicos sabiam que o objetivo do Bismarck era atacar os comboios. Era de suma importância que ele fosse detido. A bordo do Bismarck, o moral era alto. A tripulação comemorava o naufrágio do HMS Hood com rações extras e cigarros. Ele avançava para o sul no Atlântico. A frota do almirante Tovey o seguia. 2 navios mantinham o Bismarck ao alcance do radar. Eles deviam segui-lo durante a noite. – 25 de maio. Às 4 da manhã, Tovey recebe más notícias. Muito bem, dispensado. O cruzador britânico HMS Suffolk havia perdido o Bismarck de sua tela de radar. O couraçado alemão agora estava ao largo em alguma parte do Oceano Atlântico. Estávamos a caminho para a interceptação quando ouvimos que o contato com ele havia sido perdido. Ele passou pelo cordão de isolamento e estava livre. Aviões de reconhecimento foram lançados e couraçados exploravam o oceano. Mas nada foi encontrado. Então, houve um golpe de sorte para os britânicos. Às 7 da manhã, o almirante Lutyens quebra o silêncio do rádio. Ele enviou uma atualização para o comando naval alemão, que foi ouvido pelas estações em escuta por todo o Reino Unido.
Dove tinha Lutyens de volta ao mapa. Ele ordenou que a frota fosse para o norte. A caçada foi retomada. Mas o Bismarck estava navegando para o sul, em direção à França ocupada. Onze horas mais tarde, a frota britânica ainda não o tinha à vista. Os cálculos foram checados. Os britânicos cometeram um erro monumental. Eles estavam navegando na direção errada. Foram algumas horas tensas para Tove quando seu navio manobrou em direção ao sul, em busca do Bismarck. O Atlântico é um lugar grande e solitário. E seria preciso muito patrulhamento para achá-lo de novo. 26 de maio, 10h31 da manhã. Um avião Catalina da RAF avistou o Bismarck. Foi um grande alívio quando recebemos o aviso de que ele havia sido visto pelo Catalina. Tove pôde localizar o navio alemão. Ele estava a 18 horas das águas francesas e do suporte da Luftwaffe. Tove não iria alcançá-lo a tempo. Sua única esperança repousava em uma frota vinda do Mediterrâneo para o norte. Entre os navios havia o porta-aviões HMS Ark Royal, com um esquadrão de biplano Swordfish. Com o Bismarck a apenas 14 horas da segurança, Tove ordenou um ataque. As máquinas leves decolaram para os céus tempestuosos. Eles voaram durante 1 hora em condições atrozes. Mal enxergando uns aos outros, eles confiaram no radar dos líderes. Havia um navio à frente. A bordo do cruzador britânico HMS Sheffield, George Osborne observava os aviões descendo. De repente eu olhei para cima e falei para o meu companheiro que íamos ser atacados, e ele me disse para não ser tão tolo. Inconscientes do erro, os pilotos se aproximaram de um de seus próprios navios. Torpedos atingiram a água, armados com os mais modernos detonadores ou pistolas magnéticas, que velozmente iam em direção ao Sheffield. Felizmente para nós, eles tinham pistolas defeituosas, o que significava que a ogiva não explodiria. O Bismarck estava agora 4 horas mais próximo das águas francesas. Dove ficou sabendo da missão confusa. O tempo piorou muito e as condições de voo eram quase impossíveis, mas ele não tinha escolha. Ele ordenou outro ataque aéreo. A tripulação sofreu para armar e abastecer o Swordfish em um deck escuro. 7h10 da noite. Com o vento soprando a 70 km por hora e o navio balançando de um lado para o outro, 15 Swordfishes decolaram sob o céu pesado. O
Bismarck estava a 10 horas do suporte aéreo. Tudo o que Tovey pôde fazer foi esperar. 8h53 da noite, 2 horas antes que o navio líder avistasse o Bismarck. A bordo, o oficial de artilharia, tenente von Mullenheim Heckberg, ouve o Swordfish que se aproxima. Parecia quase incrível ver aqueles aviões velhos e obsoletos quase pendurados ou pairando no ar, voando contra a montanha que cuspia fogo. Ken Pattison era um dos pilotos naquele dia. Começamos o nosso mergulho para 90 pés, virando contra o vento. Ao fazer isso, meu observador olhou para o lado, para a traseira do navio, e viu o nosso torpedo. Um único torpedo atingiu a traseira do navio. E o mecanismo de direção parou de responder. Na minha estação, havia um indicador de leme, e eu olhei e vi o leme preso a bombordo 10. E não se moveu mais. 9h05 da noite. O Bismarck estava morto na água. Os enormes lemes estavam travados e não podiam ser soltos pela tripulação. A poucas horas de águas seguras, o navio alemão estava reduzido a navegar lentamente em grandes círculos. Lutyens e sua tripulação não podiam mais ultrapassar seus inimigos. À medida que a realidade da situação era percebida, os ânimos a bordo se tornavam desesperados. Todos nos sentimos na laje do açougueiro e não havia nada a ser feito a respeito. O povo alemão está com vocês. Lutaremos até que os canos de nossas armas fiquem vermelhos e as últimas balas sejam lançadas. Para nós, homens do mar, a questão agora é vitória ou morte. A equipe temia não conseguir sobreviver. O almirante Tovey podia atacar a qualquer momento. Para reduzir o risco de fogo amigo, ele esperou até amanhã. 8h47 da manhã. Em 27 de maio, os britânicos abriram fogo. Do HMS Dorsetshire, George Bell observava a batalha se desenrolar. Abrimos fogo a uma distância de 25 quilômetros. E logo nos vimos atingindo o alvo. Em minutos, a ponte de comando foi destruída e, com ela, o almirante Lutyens. Mas mesmo danificado, o Bismarck ainda era uma ameaça formidável. Ouvimos os projéteis de canhão. Felizmente, eles não chegaram à nossa distância. Os navios britânicos fecharam o cerco.
Disparamos 250 projéteis de 8 polegadas em provavelmente 1 hora. E diminuímos a nossa distância de 25 quilômetros para 2.000 jardas. Apesar de 90 minutos de intenso bombardeio, o navio alemão não estava afundando. Tove voltou-se para o Dorsetshire, o único navio restante com torpedos. Lançamos 2 torpedos e um deles atingiu o Bismarck, mas antes de lançarmos outro, ele começou a virar. 10h39 da manhã. O Bismarck adernou a bombordo e virou. Dava para ver sua quilha de popa a proa, que era todo o comprimento do navio, antes que a popa mergulhasse na água e ele afundasse. O Bismarck se fora, afundado em sua viagem inaugural. Da tripulação de 2.221 homens, somente 115 sobreviveram. Em apenas 4 dias, 2 dos maiores navios do mundo afundaram e 3.500 homens morreram. Agora, revendo os eventos de 1941, podemos revelar como o plano do Terceiro Reich para fazer a Grã-Bretanha se render, privando-a de alimentos, foi repleto de erros fatais. Uma oportunidade para a Alemanha vencer a guerra na Europa Ocidental foi desperdiçada. "70 anos depois, o historiador naval Andrew Lambert revelará como a série de erros de cálculo pelos alemães selou o destino do Bismarck. Março de 1941. A Alemanha precisava derrotar a Grã-Bretanha para ter o total domínio da Europa Ocidental. A sobrevivência da ilha dependia dos suprimentos que atravessavam o Atlântico. A Alemanha precisava cortar essa linha de vida. Os nazistas desenvolveram uma estratégia em 2 fases. Erich Raeder, o comandante da Marinha Alemã, arquitetou um plano no qual os submarinos forçariam os britânicos a usar o sistema de comboio. Os navios seriam forçados a viajar como um grupo. Então, os rápidos e poderosos couraçados alemães fariam uma emboscada e afundariam esses comboios. Os britânicos estavam entre a cruz e a espada. O sistema de comboio era o alvo. Se os britânicos parassem com isso, perderiam a guerra. A Alemanha sofisticou esse plano desde a deflagração da guerra. Em 20 meses, ela foi bem-sucedida em afundar 6 milhões de toneladas de navios. Seu principal couraçado estava pronto para criar o caos no Atlântico. Essa missão foi chamada Operação Reno. O plano original da Operação Reno era enviar todos os navios alemães de superfície pesada. O Bismarck, o Prinz-Eugen, o Scharnhorst, o Gneisenau, o Almirante Ripper e possivelmente o Almirante Scheer também. Mas antes que a Operação Reno fosse lançada, aconteceu um grande contratempo. A maioria dos couraçados alemães estava incapacitada. Infelizmente para eles, o Scharnhorst e o Gneisenau, seus 2 outros couraçados velozes, voltaram do ataque a comboios no Atlântico, onde foram bombardeados e danificados em Brest, na França, e não estavam operacionais naquele momento. Portanto, em vez de um ataque de meia dúzia de navios poderosos, os alemães acabaram enviando 2. Para Lambert, essa decisão foi a primeira de uma série de enganos. Tendo planejado uma grande operação, os alemães poderiam ter sido mais sábios, com o benefício da percepção tardia dos fatos e ter esperado até poderem enviar mais navios. Mas a confiança alemã em sua estratégia rejeitou qualquer senso de cautela. Somente nesse ano, eles afundaram 22 navios aliados. Eles ficaram impacientes. Pensavam que a vitória total estava em suas mãos. Uma vez no Atlântico, o Bismarck e o Prinz-Eugen se esconderiam no vasto oceano e afundariam os comboios furtivamente.
Mas antes deveriam navegar despercebidos pela Grã-Bretanha. Novamente, eles acreditavam ter poucos motivos para preocupação. Os alemães haviam enviado mais de meia dúzia de missões ao Atlântico desde 1939 e nenhuma delas foi interceptada. Assim, os alemães deviam estar bem confiantes no sucesso daquela missão. Este foi outro engano. Os britânicos estavam sofrendo com a campanha alemã contra os comboios. Eles levavam extremamente a sério a ameaça de um poderoso couraçado como o Bismarck. Se o navio saísse para o Atlântico e fosse bem-sucedido em sua missão, o sistema de comboio se desintegraria e a Grã-Bretanha se renderia. Era realmente a coisa mais importante da Segunda Guerra. O Bismarck, o maior couraçado da Europa, precisava chegar ao Atlântico despercebido. Mas Andrew Lambert acreditava que a Alemanha havia subestimado fundamentalmente a rede de espionagem britânica. Por terem ocupado muitos países, Dinamarca, Noruega, França, Holanda, Bélgica, havia muita gente contente em passar informações aos britânicos. Levou apenas 48 horas para as notícias chegarem aos britânicos. E então, o Bismarck e o Prinz Eugen pararam em Bergen, na Noruega, para reabastecer, dando aos britânicos uma chance de localizá-los. Os britânicos estavam absolutamente concentrados em encontrar esse navio. Eles sabiam que ele estava vindo, sabiam onde esperá-lo e quando chegasse a Bergen não seria surpresa. Um Spitfire de reconhecimento tirou uma foto dele. Com aquela foto, a Operação Reno estava mais uma vez comprometida. Sem saber que seus movimentos eram conhecidos, o foco do almirante Lutyens era mover-se silenciosa e secretamente para o Atlântico. O tempo mudou para pior. Era a cobertura que Lutyens esperava. Ele se colocou ao largo antes que os tanques do Bismarck estivessem cheios, apostando que poderia reabastecer mais tarde. Acho que foi uma boa escolha tática. Chegar ao Atlântico era importante, havia petroleiros para reabastecê-lo e as últimas e poucas toneladas de combustível eram muito menos importantes do que atravessar o Estreito da Dinamarca sem ser interceptado. Mas Lutyens não sabia que já havia sido descoberto. Ele estava navegando em direção a uma emboscada preparada pelo HMS Hood. Então, era possível pôr em prática um plano para interceptá-lo em ambos os lados da Islândia. A interceptação do Bismarck ao tentar chegar ao Atlântico era exatamente o que os britânicos planejaram. Isso colocava Lutyens em uma situação difícil. Ele estava sob ordens diretas de evitar conflito com a Marinha Real. Eles estavam atrás de comboios, não de uma batalha no mar. Quando o Hood atacou, a indecisão paralisou Lutyens e ele não respondeu ao fogo. Então, ele foi enfraquecido por um oficial de menor patente, o capitão do navio Ernest Lindemann. Jan Witt encontrou evidências de atritos no relacionamento dos dois. É preciso levar em consideração que eles viram a operação de diferentes pontos de vista. O capitão do navio é responsável por suas táticas. Lindemann estava pensando taticamente, enquanto que o almirante tinha de pensar estrategicamente. Lutyens estava concentrado em seguir ordens. O foco de Lindemann era o futuro imediato do navio. Ele tomou a decisão sem precedentes de passar por cima de seu oficial superior. No final, o capitão Lindemann ordenou abrir fogo com as palavras: "Não vou deixar o meu navio afundar." O Hood foi afundado. Enquanto a Alemanha comemorava, Lutyens estava pensando adiante. Ele não se satisfez com o triunfo.
O interessante é que Lutyens, longe de estar feliz com seu sucesso, parecia deprimido e desmoralizado por ele. Isso porque percebeu que, tendo afundado o orgulho da Marinha Real, era provável que os britânicos continuassem atacando até que tudo terminasse. Lutyens estava ciente de que os britânicos fariam tudo para vingar o Hood. A destruição do Hood era uma catástrofe moral para os britânicos. Mas não era um desastre que levasse a um abatimento, mas sim ao desejo instantâneo de uma vingança avassaladora. Para piorar, o Bismarck foi danificado na batalha. O Prince of Wales atingiu sua proa. Ele estava perdendo combustível e sua velocidade estava reduzida. O vazamento de combustível neutralizou uma das grandes vantagens do Bismarck, sua velocidade. A aposta de Lutyens de sair sem reabastecer foi um fracasso. Agora, ele tinha que jogar os dados mais uma vez. Ele precisava decidir se interromperia a operação ou continuava com ela. Nesse momento crítico, a tensão entre os oficiais mostrou-se novamente. Houve uma discussão entre o capitão do Bismarck, Lindemann, e o almirante Lutyens sobre a questão de prosseguir ou retornar à Noruega. Lindemann queria voltar à Noruega. Sua prioridade era o seu navio. Lutyens estava pensando na missão maior. Se o Bismarck pudesse chegar à França ocupada, poderia ser reparado e preparado na extremidade do Atlântico para atacar os comboios britânicos. Ele não teria de transpor o traiçoeiro estreito da Dinamarca novamente. No fim, Lutyens se sobrepõe a Lindemann e ordena que prossigam para tentar chegar ao porto francês. Para Lambert, essa decisão foi vital para o futuro do Bismarck. Ele poderia ter ido para casa, mas optou por não fazê-lo. Foi um erro tremendo. Lutyens acreditava poder chegar à segurança da França sem ser apanhado, mesmo sabendo que os britânicos estavam atrás dele. Ele conseguia ouvir seus sinais de radar, mas interpretou mal a capacidade dessa nova tecnologia. Lutyens ainda estava ouvindo as emissões do radar do HMS Suffolk. Portanto, conforme seu entendimento, os britânicos sabiam onde ele estava. O que Lutyens não entendeu é que os sinais de radar que ele ouvia não voltavam para os britânicos, porque seus navios estavam longe demais. Às 3 horas da manhã do dia 25 de maio, os navios britânicos perderam o contato do radar. Era a chance de Lutyens chegar à França em segurança. Mas então ele cometeu um erro crítico. Ele decidiu enviar o enorme sinal wagneriano de volta a Berlim, dando aos britânicos uma oportunidade perfeita de se reconectarem. Ironicamente, mesmo tendo escapado, Lutyens estava contatando a Alemanha para falar de suas preocupações sobre sua terrível situação. Ele não estava eufórico, nem bombástico, nem triunfante. Estava deprimido. Pensava, os britânicos ainda estão por aí, vão me pegar, vão me seguir e me afundar. Quando Lutyens fez sua chamada, ele estava a 1 hora à frente da frota britânica. Ele estava livre. Se não tivesse enviado aquele sinal, seria difícil para os britânicos achá-lo. O erro de Lutyens foi grave, mas então os britânicos cometeram um pior ainda. Eles cometeram um erro básico ao mostrar o curso do navio. Mostraram indo para o norte quando estavam indo para o sul. Tovey foi deixado com apenas uma opção. Para desafiar o mais poderoso e avançado navio do oceano, ele se voltou para um grupo de antigos biplanos do HMS Ark Royal, os Swordfish. Os Swordfish eram aviões notavelmente antigos, biplanos com motores pequenos. O cockpit era aberto.
Mas essa vasta diferença em tecnologia entre navios e aviões se tornou o trunfo da Grã-Bretanha. Os poderosos canhões antiaéreos do Bismarck eram avançados demais para esses aviões antiquados. O oficial de artilharia alemão informou que seus sistemas antiaéreos não poderiam ser armados para a velocidade baixa do Swordfish. Eles esperavam aviões que voassem a 240 km por hora e o Swordfish voava a 80, portanto eles atiravam muito à frente do alvo. Houve poucos danos aos Swordfishes e nenhum foi derrubado. Todos os torpedos foram lançados. Eles corriam para o casco fortemente blindado do Bismarck. Mas mesmo o navio mais poderoso dos mares tinha um calcanhar de Aquiles. É preciso saber que o leme e as hélices são o ponto fraco de todo o navio. Não há possibilidade de protegê-los com blindagem ou algo assim. A única opção do Bismarck era manobrar para tentar evitar os torpedos. O capitão Lindemann ordenou uma virada brusca a bom bordo. Seu plano era se desviar do torpedo que se aproximava. Mas, em vez disso, ele expôs o vulnerável mecanismo de direção. Quando o torpedo o atingiu, o Bismarck estava manobrando. Foi realmente má sorte que um desses torpedos o atingisse ali. Os lemes do Bismarck viraram para bom bordo. O torpedo fatal o atingiu. Ele detonou atrás da sala do equipamento de direção. Os danos a esse setor travaram os lemes. A força da explosão enviou uma onda de choque ao longo do comprimento do navio. O Bismarck agora não podia mais ser manobrado. O torpedo lançado no ataque do Swordfish deteve o Bismarck e estabeleceu a batalha final, na qual ele seria destruído. Era o ponto decisivo de toda a perseguição. Não havia mais erros a serem cometidos. Eles iam afundar. Era apenas uma questão de tempo. Na manhã de 27 de maio, o destino do Bismarck foi selado. Às 10h39, o Bismarck desapareceu sob as ondas. Sua primeira missão durou pouco mais de uma semana. Ele afundou o maior cruzador da Grã-Bretanha e escapou do radar inimigo. Mas o navio mais avançado do mundo foi derrotado por aviões ultrapassados e lentos. A operação foi marcada por má sorte e decisões fatais. Mas Andrew Lambert acredita que o maior erro não aconteceu no mar. A missão estava condenada antes que o Bismarck deixasse o porto e a culpa começava no topo. O destino do Bismarck foi decidido por uma variedade de erros críticos. 19 de maio, 8 dias antes do desastre. Ele começou a missão sem a frota original, como planejado. No dia seguinte, a rede de espionagem dos aliados acabou com o segredo da operação. O navio não encheu os tanques em Bergen. Três dias para o desastre. Lutyens decidiu seguir para a França em vez de voltar para casa. Ele passou um rádio para Berlim, revelando sua posição para os britânicos. 13 horas para o desastre. Uma manobra fatal durante o ataque dos Swordfishes resultou na incapacitação do sistema de direção. Às 10h39 do dia 27 de maio, o Bismarck afundou. Para Andrew Lambert, a culpa do fracasso da missão não foi do almirante Lutyens. Ele acredita que os motivos foram mais profundos com o próprio Führer.
A intervenção de Adolf Hitler na investida do Bismarck foi relativamente limitada. Ele não estava desesperadamente interessado na Marinha. Certamente não estava interessado naquela parte da guerra. A guerra de Hitler até agora se concentrava na supremacia total da Europa. Os britânicos eram os únicos sobreviventes no Ocidente. Eles estavam sozinhos. A Rússia e os Estados Unidos ainda iriam juntar-se à guerra. Enquanto a Alemanha era vitoriosa em terra, os britânicos lutavam ferozmente no ar e sobre as ondas. A marinha alemã acreditava que, se pudessem controlar o Atlântico, a Grã-Bretanha sucumbiria. O Bismarck era perfeito para essa estratégia. O couraçado Bismarck foi o primeiro navio de guerra em grande escala que a Alemanha construíra desde a Primeira Guerra Mundial. Portanto, era uma afirmação do país e sua identidade. Era um símbolo da Alemanha nazista. Mas, embora Hitler apreciasse a necessidade de navios grandes e poderosos como o Bismarck, ele não se sentia confortável com as batalhas navais. Hitler jamais entendeu o oceano. Ele nunca foi um navegador. Afinal de contas, ele era austríaco. Ele era originário de uma parte central da Europa e, para ele, a grande massa de oceanos e a guerra no mar eram territórios estranhos. E nesse ponto da guerra, derrotar a Grã-Bretanha não era sua meta principal. Seu foco estava no leste. O seu objetivo era invadir a Rússia. Para a Alemanha, o evento de maio de 1941 não era a Batalha do Atlântico, mas a Operação Barbarossa. A fixação de Hitler era montar um exército enorme e destruir a União Soviética até o fim daquele ano. Se Hitler invadisse a Rússia, ele estaria lutando com dois frontes, ocidental e oriental. Seu exército seria dividido e enfraquecido. Ele queria fechar o fronte ocidental. A marinha alemã acreditava que o Bismarck poderia ser a solução. O melhor modo de fazer a Grã-Bretanha parar de lutar era destruir seu sistema de comboio. A marinha estava disposta a vender seu projeto favorito em um momento em que poderia solucionar o principal problema de Hitler, dois frontes de guerra. A Operação Reno recebeu o sinal verde. Em sua pressa de provar seus novos couraçados, as missões começaram sem o conhecimento de Hitler. Mas o problema real do Bismarck é que a atenção de Hitler já estava na Rússia. E o backup da operação precisava focar-se em outro lugar. Para a liderança nazista, a parte da marinha, os olhares se voltaram para o leste e não para o oeste. A Operação Reno não iria conseguir suporte da força aérea que queria, nem se ligar a outras operações. Assim, o Bismarck estava operando com pouquíssimo apoio, mesmo da força submarina. A Grã-Bretanha tinha controlado um império pelo domínio das ondas, mas Hitler ignorava essa lição. O Bismarck partiu, lamentavelmente, sem suporte. Oito dias depois, ele se foi. Conquistadores do Bismarck voltam para casa. E no dia seguinte, chega a notícia gloriosa. O Bismarck afundou. No momento em que Churchill anunciou o naufrágio do Bismarck na Câmara dos Comuns, houve uma enorme sensação de alívio. Aquele era o momento mais sombrio da Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial. E a destruição bem-sucedida do Bismarck era muito importante para a vitória dos aliados. Aquela semana, em maio de 1941, foi essencial para a Segunda Guerra Mundial. Se o Bismarck tivesse tido sucesso e a Grã-Bretanha se rendesse, não teria havido uma cabeça de ponte para a liberação anglo-americana da Europa. Quando o Bismarck afundou, os alemães perderam a oportunidade de triunfar sobre a Grã-Bretanha e, em última análise, vencer a guerra. Versão Marshmallow São Paulo.